Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez fazendo aqui mais um podcast, CQ Podcast. Esse podcast ainda está na nossa primeira onda, né, de conversas, nossa primeira jornada aí sobre qualidade, sobre gestão da qualidade. Eu sou o João Batista, sou médico e participo aqui como coordenador e professor de alguns cursos do Sequali. E hoje a gente vai fazer uma entrevista para discutir um tema que é sempre palpitante, muito interessante, porque a gente está evoluindo nesse processo no mundo todo e aqui no Ceará nós temos experiências muito interessantes com a visão da gestão da qualidade e com a acreditação. E para a gente discutir esse tema, eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, muito especial, com a experiência incrível, aí, tanto na visão pública quanto na privada, né, que tem uma formação também bastante sistêmica, né, que é a nossa colega Fernanda Colares. Fernanda Colares gentilmente aceitou o nosso convite, muito obrigado desde já, para que a gente pudesse conversar. Fernanda começou sua formação como pediatra, exerceu atividade de pediatra, medicina intensiva, depois foi fazer mestrado em saúde pública, doutorado em saúde coletiva e se especializou também em gestão da qualidade e segurança do paciente. E hoje já passa esse conhecimento, esse know-how para os seus alunos, né, como docente da Unifor. Então, é uma pessoa que tem muito a nos acrescentar, né, a trazer aqui, inclusive novidades aqui que ela me falou aqui antes da gente começar, dessa visão da Unimed sendo sempre pioneira aí nos seus projetos, né, de avanço em qualidade, em avanços em tecnologias, né, para a saúde. Então, vamos falar aqui com a Fernanda. E para quem ainda não conhece a Fernanda, né, eu gostaria exatamente de dar esse ponto de partida, Fernanda, assim, lá do começo, né, quando você fez a sua opção por medicina, né, e depois gestão. Foi uma coisa que já nasceu junto, essa ideia da medicina, da assistência e da gestão, ou a coisa aconteceu depois da outra? Como é que conta um pouquinho dessa história, como foi essa evolução até chegar aí à gestão, né, da qualidade e da acreditação? Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo, né, falar um pouquinho aí sobre esses temas que eu particularmente sou apaixonada, né, a medicina, a gestão, a qualidade, acaba que eu acho que é tudo muito, muito interligado aí na minha vida. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essas ideias. E não, assim, a vida que me escolheu, né, a gestão que me escolheu. Na verdade, eu sou médica, filha de médicos, né? Minha mãe é pediatra também, e eu acho que na adolescência, acho que faz parte dessa, né, inquietação e esse contraponto aí do adolescente. Então, na época que eu estava na escola, eu dizia que eu ia fazer qualquer coisa menos medicina, né? Até a hora que realmente eu tive que aceitar que era o que me mexia, era o que me movia, era o que assim, emocionava, né? Então, eu resolvi fazer medicina. Então, eu fiz medicina, mas aí eu disse para minha mãe, eu vou fazer medicina, mas eu não vou fazer pediatria. Até a hora que também a vida me mostrou que pediatria era o que eu gostava, né? Porque minha mãe é médica e pediatra, né? Então, era aquela coisa de... Todo mundo dizia, vai ser médica igual a sua mãe, vai ser pediatra igual a sua mãe. E eu queria trilhar o meu caminho. Mas, no fundo, o meu caminho era bem parecido com o dela. E aí, no meio da faculdade, eu resolvi realmente que eu ia fazer pediatria. E eu fiz uma formação na faculdade igual a todo mundo, né? Normal, pensando em qual especialidade eu ia seguir. Depois que eu defini que era pediatria, qual subespecialidade eu ia definir. Mas aí, no caminho da faculdade, né, tinha uma professora que ela tinha feito esse mestrado da Fiocruz, né, em saúde pública, e eu participava junto com ela de um ambulatório que era para as famílias, né, vítimas de violência, a gente chamava lá na UFRJ de ambulatório da família, e acabou que eu sempre, uma coisa que, isso sim, isso desde pequena, eu sempre soube que eu queria ser a professora. Então, eu já tinha na minha cabeça que quando eu me formasse, quando eu acabasse a residência, eu queria fazer o mestrado. E aí acabou que eu achei esse mestrado muito interessante,
interessante, né? Que era o mestrado em saúde pública da Fiocruz e a área de concentração era epidemiologia geral. Então, na verdade, assim, eu ia estudar sobre os estudos científicos, amostragem, estatística, e eu achei isso muito interessante, né? E aí eu resolvi fazer esse mestrado específico. Muitas vezes as pessoas fazem o mestrado clínico, mas aí eu achei esse mestrado super interessante. Então, eu tive muitas aulas sobre, né, as questões da saúde pública. Na época não era saúde coletiva, né? O nome era saúde pública, mas acabava tendo, né, a história e paradigmas da saúde coletiva, epidemiologia geral, né, estudos epidemiológicos, e eu achava muito interessante isso, né? Eu fiz um monte de cadeiras sobre estatística, bioestatística, tipo de estudo, modelo linear generalizado, umas coisas que eu dizia, meu Deus, por que eu estou aqui, né? Mas, no fim, isso acabou sendo muito útil para a parte da gestão, né? Os números, a clareza, enxergar, né, esses planejamentos, essas coisas. Então, mesmo sem saber, como eu resolvi fazer esse mestrado, já comecei com esse pezinho. E aí, quando eu me mudei do Rio para cá, né? Porque eu sou carioca. Quando eu me mudei do Rio para cá, para Fortaleza, eu fui trabalhar no Hospital Valdemar Alcântara, na UTI pediátrica de lá. E o Valdemar é um hospital acreditado, né? Desde 2003. E aí se trabalhava muito a questão de protocolos. E quando a coordenadora, né, a então coordenadora, foi fazer a minha entrevista no processo seletivo, ela falou, não, com essa formação você vai ser perfeita para me ajudar no desenvolvimento e na coordenação dos protocolos. Então, foi uma visionária. Exatamente. Né? Aí ela me botou lá. E aí, realmente, aí foi quando... nos hospitais que eu trabalhava lá no Rio, já eram hospitais acreditados também. Mas muito nessa parte... Eu era assistencial só, então eu tinha que saber a parte do assistencial. Quando eu cheguei no Valdemar, que eu comecei a ficar ali nos bastidores, né? Avaliando os protocolos, fazendo os cálculos, risco, gestão de risco, aquelas coisas. E aí, quando ela saiu, ela me indicou para ser a coordenadora da UTI. E aí era uma coisa que eu não pensava de jeito nenhum, mas topei o desafio. E aí, de coordenadora da UTI, depois o pessoal me convidou para ser diretora, né, de processos assistenciais, depois diretora geral. Então, a gestão, ela foi se desenhando assim à minha frente, não foi algo que eu busquei. Mas é daquelas coisas que, pelo menos eu acredito que não tem coincidência na vida, né? Então, os meus caminhos foram me levando para chegar aí nesse caminho da gestão, né? E aí, obviamente, depois que eu comecei a gestão, aí eu fui atrás de me especializar mais. Aí foi quando, né, eu me especializei mais nessa parte da qualidade, na parte de gestão mesmo, né? Aí depois acabou sendo uma coisa intencional. Mas esse início, ele foi um início que realmente, assim, eu não esperava. Foi a vida que me levou aí para o caminho. Então, foi um acréscimo, digamos assim, né? Que você começou vendo a parte básica da medicina, química, biologia, né? Depois a farmacologia, a clínica, aí ele vai para epidemiologia, começa a entender a distribuição das doenças, né? E aí chega na gestão. Porque aí os números, as coisas começam a fazer sentido, né? E aí você começa a fazer a conexão, né, da questão dos recursos, né, da aplicação dos recursos, do resultado daqueles recursos, não ficar apenas na visão técnica operacional do atendimento, né, a visão mais ampla. E eu achei interessante exatamente que eu destaquei essa sua passagem por essa formação, né, básica e atenção primária, para depois chegar no hospital. E vindo do Rio de Janeiro para cá, não houve um choque cultural assim, quando você chegou, a expectativa, como é que foi esse primeiro momento, assim, até você se adaptar e começar a evoluir dentro do processo lá do hospital? Eu sou carioca, mas a minha família toda é daqui do Ceará. Você já tinha então, um link aqui. Eu vinha passar minhas férias aqui. Eu entrava de férias num dia, no dia seguinte eu já estava no avião para vir para cá. Então, basicamente, 3 meses do ano eu já passava aqui. Engraçado que quando eu era adolescente, assim, meu sonho era vir morar aqui no Ceará, porque aqui eu tinha primos, família grande, lá no Rio era só a gente, né? Mas nessa parte da medicina é interessante porque aí chama a atenção a diferença de epidemiologia, doenças que aqui, condições que aqui são muito mais comuns do que lá no Rio, ou coisas que lá eram mais comuns do que aqui, a visão um pouco diferente. Mas acaba que eu tive a sorte, né, de na vida, eu sempre trabalhei em locais acreditados que eram muito focados no perfil epidemiológico, as coisas eram muito organizadas. Você já tinha esse contato com essa visão diferenciada, além da questão técnica assistencial, né? Exatamente. De aproveitar os dados, de fazer uma análise de projeção,
né, de predição do que ia acontecer, isso aí? Dos porquês, né? Tudo Dos que a gente porquês. fazia, a gente entende o porquê que a gente está fazendo, que eu acho que é um dos diferenciais quando a gente pensa em qualidade, quando a gente pensa em acreditação, né? A acreditação, ela não é um selo, né? Ela é um modelo de gestão, então ela te ajuda e a gente como adulto, a gente precisa entender por que que a gente está fazendo as coisas. A gente não funciona se você disser, não, você tem que botar esse copo aqui. Por quê? Porque é assim. Daqui a pouco você vai lá e você vai tirar o copo do lugar. Então, quando a gente trabalha numa instituição acreditada, com esse foco em gestão muito forte, a gente acaba procurando explicar e entender os porquês de tudo que a gente fala. Eu acho que isso faz muito mais sentido. O ser humano, ele gosta de questionar, ele gosta de entender o porquê que ele está fazendo. E aí, o adulto, né, quando ele entende o porquê, ele vai muito mais fácil, né? Então, eu acho que essas minhas experiências nesses locais que eu já trabalhei, de todos terem essa questão muito focada em qualidade, em segurança, em gestão de riscos, eu acho que eu não sei se eu saberia trabalhar sem isso guiando, sabe? Fantástico. E eu ia te perguntar mais uma coisa em relação a esse momento aí, né? A formação na área de gestão, você acha que foi oportuna ou deveria ter sido antes ou poderia ter sido depois? Como é que foi esse seu, digamos assim, a sua busca de conhecimentos técnicos, de modelos, de ferramentas, enfim, de metodologias? Essa formação para você acrescentou muito? Chegou no momento certo? O que é que você hoje recomendaria para quem está aqui nos assistindo, né, que tem curiosidade ou interesse em ser gestor, né, hospitalar? Porque às vezes a pessoa não precisa ser diretor, pode ser um gerente, pode ser um coordenador, um chefe de equipe, um líder de serviço, né? Todos nós somos líderes, né? Em algum momento da vida profissional, né? E a formação, você acha que foi oportuna? Como é que você viu isso aí? Como é que você enxerga isso hoje? Eu tenho mais de 20 anos de formada, então eu fui formada no modelo tradicional, como acho que a grande maioria, né, de quem é da minha idade para lá. A gente não teve nada sobre isso na faculdade, né? Então eu lembro que na faculdade eu tive uma aula, não foi nem uma cadeira, foi uma aula sobre gestão de consultório, que aí o professor ele ensinava e ensinava muito mais a questão de atendimento, né, do relacionamento ali com o cliente do que gestão propriamente dita. Mas na faculdade falar sobre gestão de risco, falar sobre protocolo, falar sobre qualidade e segurança, no máximo a gente aprendia lá na cirurgia a lavar a mão, né? Mas eu acho que foi o máximo assim de qualidade e segurança que a gente teve na faculdade. Então, eu acabei tendo contato com isso só depois que eu me formei, só quando eu comecei a trabalhar. Mesmo na residência, a gente teve, acho que quase nada sobre isso. Então, quando eu caí de paraquedas na gestão, realmente eu não sabia nada, eu não sabia nem para onde ir. Eu lembro do meu primeiro dia, eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Então, realmente, assim, foi muito... Eu tive que correr atrás depois que a vida me colocou nessas situações. E hoje, né, eu acho que já entendendo o perfil do profissional que a gente quer formar e que a gente precisa que seja formado, já está sendo inserido na faculdade, na graduação, essa parte da gestão. Se você olha as diretrizes atuais, né, as diretrizes curriculares do MEC para o curso de medicina, a gente tem que falar de gestão. A gente tem que falar de gestão, tanto gestão de equipe, quanto gestão de plano terapêutico, quanto gestão de saúde das comunidades, quanto gestão, né, de clínicas, consultórios, gestão hospitalar propriamente dita. Então, isso é para estar inserido na graduação do médico, né? Então, hoje lá na Unifor, que é onde eu dou aula atualmente, então a gente tem aula sobre gestão, a gente fala, temos alguns locais específicos ao longo do curso onde a gente fala de gestão, e é interessante porque os alunos procuram, né? Então, eu já fui convidada para as ligas acadêmicas para falar sobre gestão, então eles querem saber um pouco como é na prática isso, e lá na Unifor a gente já tem uma liga que é a liga de gestão e empreendedorismo. Então, eu acho que isso é interessante, esses meninos que estão sendo formados mais recentemente, eles já saem da faculdade com uma bagagem que a gente não teve, então eles já estão mais preparados, até porque hoje a vida, a parte, né, do negócio mesmo da saúde está muito mais complexo.
né? Então, você realmente precisa estar muito mais antenado com tudo que está acontecendo, senão a gente não consegue para frente. A saúde já é um setor que está sendo tão massacrado, tão espremido, que se a gente não tratar a gestão como uma coisa profissional mesmo, porque antes era o quê? Um bom técnico vira um bom gestor, e não necessariamente essa conta fecha, né? Então, hoje a gente já tem pessoas que já vêm preparadas, estão se preparando, têm a intencionalidade de se tornar gestora. Eu acho que isso enriquece muito mais, né? Porque eu acho que para a gente foi um pouco sofrido, né? Porque a gente virou gestor e teve que correr atrás depois, né? Porque muitas vezes o gestor, ou é o dono do hospital, que é um médico, que não teve formação, ou então um profissional que se destacou tecnicamente, né? Que aí o pessoal que tinha confiança, digamos, do proprietário, né? Ou da autoridade, e ele foi alçado para aquela função sem ter aquele conhecimento, né? E aí é sofrido, e aí o desafio né? é imenso, porque ele não tem esse conhecimento administrativo, né? E aí toma decisões com as melhores intenções, querendo fazer as coisas funcionarem, mas pode estar caminhando para uma dificuldade mais à frente, né? Que as decisões, os problemas que a gente tem hoje, como diz Peter Senge, né, são resultado das decisões passadas, né? Então, se ele não conseguir enxergar o impacto dessas decisões, ele vai ter dificuldades de manter a instituição funcionando, né? E a gente viu, durante algum tempo, os hospitais conseguiam se manter mesmo com dificuldade financeira, depois não conseguia mais. A gente viu hospitais quebrando, fechando as portas, né? A rede de hospitais privados de Fortaleza sofreu um impacto muito grande com essa profissionalização que foi se instalando com o tempo. Mas eu ia te perguntar outra coisa. Nessa visão da gestão, a gente tem vários enfoques, né? Da gestão. A gestão financeira, a gestão de suprimentos, né? A gestão da qualidade, né? E a acreditação vem aí como uma metodologia de suporte, né? Como é que você conceitua hoje, depois de passar por esse processo aí na visão pública e privada, como é que você entende hoje o que é acreditação, na sua visão hoje, mais, digamos assim, centrada aí na realidade que a gente vive? A acreditação, ela funciona muito como uma ferramenta de gestão, né? Um apoio à gestão, porque quando você vai olhar qualquer uma das metodologias de acreditação, o tópico número 1 vai estar sempre falando de liderança, vai estar sempre falando de governança, de sucessão. Então, ele não está só no foco nos processos assistenciais, ele está no foco, e eu acho que isso também faz parte do processo de evolução da acreditação, né? Quando a acreditação surgiu lá em 1990 e pouco, as primeiras visitas de acreditação eram o quê? Eles entrando, abrindo gaveta para ver validade de remédio. Não que isso não aconteça hoje, mas hoje o processo de acreditação ele começa. Quem são vocês? Qual é o planejamento estratégico? Como é que funciona essa instituição? Qual é o modelo de liderança? Como é que vocês estão trabalhando sucessão? Então, eu acho que o que me ajudou muito nessa minha vida de gestora foi, como eu disse, estar sempre inserida nesse processo de acreditação. Porque ele vem forçando a gente, né, de uma maneira positiva, a olhar para isso tudo. Então, eu não posso fazer também a qualidade a qualquer custo, a qualquer preço. Né? Quando você fala hoje de qualidade, de segurança, ele vai estar sempre falando sobre a segurança do processo assistencial, mas ele vai estar falando sobre a saúde da população, vai estar falando sobre o custo, porque a saúde tem que ser sustentável, ele vai estar falando sobre a experiência do cliente, ele vai estar falando sobre a experiência do colaborador. Então, acaba que... Vai estar olhando, né, com uma atenção, né? A todas as dimensões, né? Então, acaba que hoje, quando você trabalha acreditação, qualidade e segurança, todas essas facetas elas são indissociáveis, né? Então, você acaba aprendendo. Se você não sabe, quando você começa uma jornada de acreditação, você vai acabar aprendendo gestão, porque ele vai lhe ensinar todos esses focos, todos esses pontos que a gente tem que focar, que a gente tem que olhar. Você né? acha que a acreditação pode assumir a posição de, digamos assim, processo líder na estratégia de gestão? Com certeza. Que os dirigentes, os líderes maiores, possam utilizar as técnicas, as ferramentas, os modelos da acreditação para tomar decisões sistêmicas, não só pontuais ali nos setores, na linha de cuidado, como uma estratégia. E olhando para o público e privado, o processo de acreditação, você vê que a estratégia tem que ser diferente ou ela pode ser aplicada da mesma forma? Assim? Que diferenças você, olhando para as duas visões, pública e privada, é possível trabalhar nos dois sistemas, né?
duas, digamos, modalidades, a mesma estratégia ou deve ser diferenciado, adequado? Como é que você enxerga isso? Eu acho que, assim, também ao longo desses anos, né, a própria modificação nas metodologias e no processo de acreditação. Hoje eles levam muito mais em consideração a sustentabilidade, né? Então, antes era, não, aí você tem que botar uma coisa eletrônica, você tem que mudar um processo. Hoje em dia, a certificação, a acreditação, qualquer metodologia que seja, ela não é prescritiva. Ela vai lhe dizer quais são as melhores práticas e vai te ajudar a tentar achar dentro da sua realidade como é que você vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que tanto faz ser público ou privado. Primeiro, porque esse problema da sustentabilidade é uma realidade para qualquer sistema. Ninguém hoje está com dinheiro sobrando que pode fazer as coisas sem pensar em custo. E as necessidades são infinitas, né? E o custo é sempre limitado, né? Os recursos São sempre limitados, né? Agora, o que eu vi de diferente no processo público do processo privado? No processo público, geralmente, nessa parte inicial de planejamento estratégico e tal, a instituição pública ela está sempre sujeita, submetida aos planejamentos e à organização do sistema de saúde no qual ela está inserida, seja municipal, seja federal, seja estadual. Então, a instituição que está buscando a acreditação, ela raramente ela vai ter interferência sobre esse processo. Então, o seu planejamento estratégico, ele é sempre um planejamento estratégico dependente do planejamento maior. Então, você vai ter sempre... E a metodologia, os avaliadores e tal, eles sempre entendem isso, que você está sujeito às determinações do governo. No privado, ele acaba... Você tem muito mais abertura e independência para tomar algumas decisões. Então, eles acabam te cobrando mais essa parte de planejamento. Mas eu acho que foi a única diferença, porque todo o resto, mesmo o serviço público, o funcionário tem estabilidade, não posso demitir, porque isso é muito as queixas do público, né? De você não ter essa liberdade total na hora de fazer a gestão de pessoas, né? Você nem escolhe, porque é o concurso público, e você nem pode tirar, porque tem a estabilidade, embora muitos já tenham modalidades distintas aí de contratação. Mas ele sempre traz você para trabalhar com as ferramentas que você tem. Então, como dentro da sua possibilidade você pode tirar o melhor daquilo. Então, eu acho que realmente, assim, não tem grandes diferenças. A qualidade, ela é inegociável em qualquer um dos dois sistemas. Inclusive, assim, enquanto diretora do Valdemar, né, passando pelo processo de acreditação, a gente, inclusive, participava de algumas iniciativas do Ministério da Saúde, por exemplo, para a infecção zero nas UTIs, né? Independente de ser público. A maior parte das ações de prevenção, das ações, né, dos protocolos de prevenção de infecção, depende muito pouco de tecnologia, depende muito mais de cuidado, de processo. Então, eu acho que acaba com a desculpa de dizer, mas a gente é público, mas a gente não tem verba. Não, tem muita coisa que você pode fazer antes de você dizer que não tem mais nada, né? Então, eu acho que o processo de acreditação, inclusive, ele te ajuda a olhar as potencialidades mesmo quando você está inserido aí no sistema que você acha que não tem muito poder de decisão. Eu me lembro, sabe, Fernanda, quando eu estava... Na primeira experiência de gestão, uns 20 anos atrás, né? Não faz muito tempo não, né? 20 anos atrás, quando a gente recebia a fiscalização da vigilância sanitária, né? Que acontecia quando geralmente era renovar alvará, né? Que era uma coisa bem rara, né? Em hospitais, a maioria dos hospitais não tinha alvará, né? Hoje, a acreditação, a primeira coisa, você tem que se adequar a toda a legislação, as licenças ambientais, os registros profissionais, né? Tudo baseado na complexidade, no grau de risco. Porque nós trabalhamos numa empresa extremamente perigosa, né? Complexa, né? Cada vez mais complexa e cara, né? Muito onerosa. Então, e aí eu me lembro que essas profissionais que elas traziam o checklist, né? E aí elas queriam saber quantos médicos, quantos respiradores, quantos leitos, né? E era só estrutura, né? Ninguém olhava para processos, né? Muito menos para resultados, né? Quando veio o processo de acreditação, né, em 2000, como você colocou mais ou menos aí, eu passei a acompanhar a partir de 2003, foi quando a gente começou o trabalho no Valdemar, né? A gente não tinha ainda no nível 1 planejamento estratégico, nem gestão de risco, nem saúde ocupacional, né? Era nível 3, na verdade existia, mas era a proposta para o nível 3. Aí, aproveitando isso aqui, hoje essa visão de que
Porque como é que você pode fazer um programa se você não tem um planejamento estratégico, né? Como se você vai iniciar um programa de acreditação, né? Você tem que começar pelo planejamento estratégico, né? Mesmo porque você vai rever todos os processos, o que está funcionando, o que não está, né? O que precisa avançar, você vai definir suas metas, não é isso? Esse modelo fatiado hoje, nível 1, nível 2, nível 3, como é que você avalia isso? É necessário ainda que a gente... Porque no modelo internacional não tem esse... É o tudo ou nada, né? Ou você é acreditado ou você não é acreditado, né? No modelo brasileiro, a gente ainda tem essa evolução, né, para chegar eu diria que o nível 3 seria a instituição que está preparada para trabalhar a qualidade, né? Porque aí ela tem montou toda a sua bancada, né, para melhorar os seus processos e seus resultados, né? Mas ainda trabalhamos nesse modelo. Você acha que ainda cabe esse modelo fatiado ou já estava na hora de repensar, da gente partir para um modelo tudo ou nada? Eu acho que lá atrás, né, e aí a gente trabalha com acreditação aí há mais de 20 anos, era muito diferente esses níveis, né? E a necessidade... Vem evoluindo, Vem né? evoluindo. A necessidade de fazer esses níveis é por conta das nossas dificuldades, né, enquanto país de dimensão continental, diferenças regionais, diferenças mesmo né, dessas questões financeiras. Então, se você botasse tudo para o nível 3, né, o nível de excelência, ia desestimular as instituições. Mas até passando, porque eu passei pela acreditação no Valdemar, lá no Rio, e no Valdemar no início dos anos 2000. E agora, há pouco tempo, né, há 3 anos atrás, há 4 anos, a gente fez a certificação do nosso home care. E como é uma coisa nova, né, a gente começou do zero, começou nível 1. E a gente vê mesmo no nível 1 a diferença, a gente acabou indo de nível 2 direto, né, mas a gente aplicou para o nível 1, mas quando foi passar pela visita, a gente foi certificado pleno, né, direto, foi nível 2. Mas você já vê que mesmo na visita do nível 1, teoricamente, eles já focam nisso. Não é mais aquela coisa tão estanque de eu nem olho para isso, né? Eles, na verdade, já puxam, mas entendem que é uma questão de maturidade, mas que você já tem que começar a trabalhar desde agora. Então, ele permite que você ainda esteja engatinhando, mas ele já te faz olhar. Então, mesmo na visita do nível 1, ele vai te perguntar sobre planejamento estratégico, ele vai lhe perguntar sobre planejamento financeiro, gestão de pessoas, né? Porque ele vai querer te ajudar a passar por esse processo de crescimento, né? Então, eu acho que a gente talvez até precise ainda, porque quando você olha para os Estados Unidos, para o Canadá, é impensável você abrir um hospital que não seja acreditado. A primeira coisa que você faz quando você vai abrir um hospital já são os processos de acreditação. E aqui não, aqui no nosso país a gente ainda tem uma infinidade de hospitais que nem sabem, né, o que é acreditação. Então, a gente realmente acho que precisa fatiar, porque senão você torna uma coisa muito difícil de alcançar e acaba desestimulando. Mas o importante é que quando você bota o seu pezinho para pensar em acreditação, em certificação, em qualidade, eles já estão te forçando a pensar no processo como um todo, né? Você tem aí o seu respeito ao processo de maturidade, mas ele já começa ali a lhe empurrar e a abrir seus olhos para que você consiga enxergar toda essa complexidade de dimensões aí da qualidade mesmo. Por falar em enxergar todas as dimensões, né, da qualidade, você não falou a palavra ainda, mas você já vem descrevendo a diferença de gestão e governança, né? Porque governança era um termo muito distante né, como gestão também profissional, né? As instituições eram geridas de forma empírica, né, informal, né, com base na decisão monocrática muitas vezes, né, ou de opiniões, né, sem base, sem dados, né? E hoje a gente está vendo aí você fazendo planejamento estratégico, já definindo até metas e um sistema né, de busca do alcance dessas metas. Aí eu te perguntar assim, na visão da governança, né, o que você hoje entende mais? Assim, a gente está passando do conceito de gestão, a gente está com uma preocupação, como você colocou, em sustentabilidade, né, olhando mais longe, extramuro, né, buscando
analisar o impacto dessa instituição dentro de um sistema, né? Seria isso aí, mais ou menos? O que você entende hoje, assim, na sua visão, o que é importante no sistema de governança e como é que está a gestão em relação à governança? Como é que elas, digamos assim, interagem, né? Eu acho que a gente está no caminho, né? Mas a questão da governança é muito assim. Como a gente quer a sustentabilidade do sistema, a gente quer a perenidade do sistema, as decisões elas não podem ser baseadas na vontade das pessoas que estão no cargo de gestão naquele momento. E a gente tem uma certa dificuldade porque quando a gente vai falar de política, de manual, de regra, de norma, a gente acha que é tudo burocracia. E aí a gente bota o termo pejorativo na burocracia, que não é de onde ela surgiu, né? A gente precisa ter essas organizações. Então, eu preciso saber, nessa empresa, qual é a sucessão. Se acontece alguma coisa com o diretor, se acontece alguma coisa, né? Tá todo mundo no avião, o avião caiu. E aí? O negócio ele não pode ficar sem cabeça. Então, a gente tem que pensar em continuidade dos negócios, a gente tem que pensar em sucessão, a gente tem que pensar em políticas, a gente tem que pensar em como é que é a organização financeira, né? Não pode depender do conhecimento ou do achismo daquela pessoa que tá ali na gestão naquele momento. Senão você não tem um negócio sólido, um negócio que vai poder fazer todas as outras ações de qualidade, de segurança, né? Posso fazer uma pergunta um pouquinho capciosa? Apertar um pouquinho, já que você tocou nesse assunto, porque assim, dentro da governança, com essa visão mais ampla, né, de você definir rumos, né, de você procurar dar o destino e avaliar se a instituição está caminhando, né, para aquele destino e deixar a gestão, né, encontrar uma forma, né, e prestar conta daquele recurso que recebeu, né, dos objetivos que foram propostos. Nessa visão mais ampla da governança, surge aqui eu diria que um velho dilema, certo? Um velho dilema. A gente via, às vezes, a gestão e o que seria, digamos, hoje a governança, né? Muitas vezes, principalmente no privado, preocupado com o resultado financeiro. O foco era resultado financeiro, lucratividade. E a gente sabe, às vezes até a busca, tentando aplicar as leis de mercado dentro da saúde. E aí você tinha uma série de questões éticas, às vezes, envolvidas nisso, porque nem sempre você vai ter um serviço que vai dar lucro, né? Às vezes ele é necessário, porque ele é meio para o outro serviço que é finalidade maior, ou maior demanda do serviço, né? Então, essa visão do lucro, ela foi, digamos assim, sendo substituída por uma assistência gerenciada, né? Que é exatamente onde você diz assim, olha, não pode ser só a decisão do profissional monocrática, né? Mesmo que seja na melhor intenção, né? Centrado no cuidado do paciente, buscando o melhor para o paciente, mas a assistência não tem preço, mas tem custo, né? Então, vamos buscar uma coisa alternativa, né? Vamos buscar, por exemplo, como o planejamento estratégico, as melhores práticas, né? A padronização de alguns processos críticos que têm impacto financeiro, né? Mas, assim, tentando respeitar, logicamente, né, a garantia da segurança do paciente, a garantia da resolução. Então, criou-se esse termo, a medicina gerenciada, né? Digamos assim, esse modelo onde você, de certa forma, padroniza, né, os processos, os procedimentos, né? E para conseguir até medir e avaliar e ver onde é que tem que melhorar, né? E você tem do outro lado aquele modelo tradicional, né, que é liderado, né, digamos assim, que é dominado pelo profissional, não só o médico, né? O médico talvez o mais importante porque é ele que dá o primeiro passo, né? Mas tem esse modelo que o profissional quer tomar decisão, ele tem o cheque assinado para colocar o valor, né, digamos assim. Esse conflito, ele às vezes, o modelo gerenciado tenta, digamos que, baixar a temperatura do profissional, né? E o profissional tenta entrar em conflito, muitas vezes, com esse outro modelo gerenciado. Então, a gente tem instituições que são fortes em um modelo e outras são fortes no outro. Tá? Você acha que a governança quebra esse paradigma? Por exemplo, o processo de acreditação, ele pode ser um moderador
para trabalhar com os dois modelos, porque seria o ideal, né? Você trabalhar primeiro a questão da necessidade, do perfil, os riscos do paciente, e depois você vê qual é a maneira mais, digamos assim, as melhores práticas, a maneira digamos, econômica de fazer aquele atendimento, né? A governança poderia ser um caminho, ou a qualidade, a gestão da qualidade poderia ser um moderador desse processo? Eu acho que assim, a gente tem que quebrar o paradigma, né, de que você até falou bem falado aí, né? A saúde não tem preço. Não tem preço, mas ela tem custo. Então, a gente tem que, e eu acho que isso é muito importante na formação desses jovens médicos, né? Jovens profissionais de saúde como um todo de hoje. Então, assim, antes a gente parecia que se eu falo de preço, se eu falo de custo, se eu falo, né, se eu questiono a realização de um procedimento ou não, de um exame ou não, a gente está visando só o lucro e a gente quer prejudicar o paciente. Mas não é isso. Eu preciso que o sistema de saúde, ele se sustente, ele seja perene, senão daqui a pouco não vai ter saúde para ninguém. Né? Então, a primeira coisa é desmistificar que fazer análise financeira, fazer avaliação de custo, a gente está não olhando para o paciente. Eu acho que, nesse ponto, tanto a governança quanto a acreditação, elas trazem esse olhar transparente sobre o que a gente está falando. Então, na saúde, é por isso que uma vez falando com investidores, né, eu tenho certo receio dessa visão da saúde como um bom investimento. Por quê? Porque a gente tem que olhar sempre para o paciente. Então, a medicina ela não é uma ciência exata. É diferente de eu estar ali numa fábrica de sapato, que eu consigo enxergar o processo, ele vai acontecer todo dia do mesmo jeito e eu consigo ter várias previsibilidades. Na medicina, na saúde, não é assim. Embora, aí vem o outro lado, né? Quando você vai para esse lado muito focado no profissional e sem enxergar o lucro. As pessoas tendem sempre a achar que o seu paciente é diferente, que o seu paciente é especial, que o meu perfil, aquilo não cabe. E a gente sabe que mais de 80% das vezes vai ser todo mundo ali dentro do quadradinho. Então, eu consigo padronizar, eu consigo prever, eu consigo cortar desperdício, eu consigo fazer um protocolo, eu consigo fazer uma diretriz de tratamento. O que é que eu tenho que entender? É que vai ter exceção. Mas a exceção, ela vai ter que ser tratada como exceção. Às vezes, a exceção, ela engessa a gente e não deixa a gente... não, mas como é que eu vou padronizar se a qualquer momento pode chegar um paciente assim, assim, assado? Então, quando chegar o paciente assim, assado, eu trato ele desse jeito. E mesmo a exceção, muitas vezes a exceção é previsível. Pode ser visto com antecedência. Uma coisa assim, que quando... É por isso que eu amo os números e graças a Deus que lá atrás eu comecei lá na epidemiologia, né? Uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia e que hoje a gente usa muito para fazer o gerenciamento dos nossos atendimentos na emergência. Você pensa assim, a emergência é imprevisível, né? Pode chegar qualquer coisa na minha porta. Pode. Mas a própria natureza, ela tem uma certa padronização. Então, quando a gente pega as nossas curvas de atendimento da emergência, dia a dia, e a gente coloca ano a ano, uma atrás da outra, o que a gente enxerga? Que existe padrão. Então, a gente hoje está conseguindo prever quantos atendimentos eu vou ter na emergência no mês que vem e em cada um dos dias do mês. Então, eu já sei que, por exemplo, segunda-feira é o dia que a emergência é mais cheia, depois vem domingo, depois vem terça-feira, que sexta-feira é o dia mais vazio. Então, você já consegue, olhando, enxergando esses padrões, você consegue fazer uma certa programação. É o tipo de coisa que eu faço e esqueço? Não. A gente está ali semana a semana checando se a nossa previsão está batendo, se está desviando, a gente vai entender por que está desviando. Mas você vê, mesmo o número de pacientes que eu vou atender naquele dia na emergência, eu consigo ter uma noção, eu consigo ter uma previsão. Então, quando você tenta trabalhar de maneira, né, organizada, né, com gestão, com qualidade, com governança, você consegue diminuir as variabilidades. Eu deixo a exceção para, de fato, ser a exceção. Ser aquela faixinha estreita que eu não vou conseguir prever. Mas a grande parte eu vou conseguir prever. Né? Aquela coisa, quando a gente está estudando lá em inglês, são os verbos regularmente irregulares. Então, até a exceção eu consigo prever. Se você parar para fazer uma análise... olhar. Então, assim, o que a gente tem que entender na saúde é isso. Não é buscar o lucro cegamente, mas vamos buscar reduzir os desperdícios, porque o desperdício
é o verdadeiro crime da saúde. É o dinheiro indo para uma coisa que não vai trazer bem para ninguém. Agregar valor. Agregar para valor para ninguém, nem para o paciente, nem para a família, nem para a sociedade. Então, eu acho que o nosso foco hoje tem sido muito mais combater desperdício, tentar padronizar aquilo que a gente consegue padronizar, tentar prever aquilo que a gente consegue prever e deixar a exceção para ser tratada como exceção. Então, mesmo quando eu faço todo o processo de governança, eu tenho que ter o fluxo de exceção. Eu não posso estar ali também totalmente engessado. Então, a gente, enquanto gestor da saúde, é aquilo. Eu sei que não é sempre, mas vai acontecer de um sábado de madrugada eu ter que ser acionada para resolver uma exceção. Mas faz parte, né? E aí você... Com essa sua visão da qualidade, né, trabalhando de forma inteligente, você pode ter qualidade, né, com eficiência, reduzindo o custo de forma inteligente, né, otimizando os recursos, né, aplicando onde requer, onde tem, e com essa visão de estar se antecipando, né, porque muitas vezes a gente está só apagando incêndio, né? Eu acho que isso é frustrante, né, para o profissional, para o gestor, né? Os mesmos problemas, todo ano, né? Às vezes até piorando os problemas, né? E quando você trabalha nessa visão preventiva, né, aí você consegue encontrar a oportunidade de otimizar o recurso, né, e ter um resultado, maximizar os resultados bons, né? Entrando aí na visão da gestão de riscos, né? Que hoje a gente está olhando não só para o risco assistencial, né? A gente olha também para o risco administrativo, risco jurídico, risco, né? De imagem, ocupacional, risco de imagem, né? Que vai fazer a diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Nosso foco, a gente não pode fugir aqui do foco, né? Porque a gente veio para falar de acreditação, né? Mas isso tudo faz parte do processo de acreditação, né? Essa visão, desde a visão do diagnóstico epidemiológico, né? Eu me lembro que quando eu comecei o processo lá no Valdemar, que eu fui obrigado a perfirizar os serviços, né, para saber qual era a doença mais prevalente, qual era o tratamento mais prevalente, a infecção mais prevalente, né, a causa de morte mais prevalente. A gente tinha um índice aqui, talvez nessa época você ainda não estivesse no Ceará, 40% dos óbitos domiciliares naturais, ou não naturais, mas a maior parte de causa natural, eram de causa desconhecida. O diagnóstico era parada cardiorrespiratória e falência de múltiplos órgãos. E aí eu perguntava até como é que a saúde, as secretarias, né, os órgãos, as autoridades, conseguem planejar a saúde do sistema se não sabe qual é a causa de óbito, porque 40% é quase 50% dos óbitos, né? De que essas pessoas morreram. Como é que eu vou investir, focar, dar prioridade se eu não sei qual é de que as pessoas estão morrendo, né? Estou nem falando de morbidade. E dessa discussão nasceu o SPO, né? Tive o prazer de participar da criação e do começo de funcionamento, quando a gente conseguiu reduzir esse diagnóstico de causa de óbito determinado, que isso era vergonhoso para o nosso país, né? Mas, enfim, então o processo de acreditação ele tem um impacto muito maior do que dentro da instituição, né? Ele vai despertando para necessidades maiores, né? E eu estou vendo agora aí que nessa visão de expandir a visão da qualidade, né? Porque você não entender que não se resume a um processo ou um serviço ou um hospital, né? É você trabalhar com todas as partes interessadas, né? Daqui a pouco nós vamos ter a acreditação dos clientes também, né? Mas antes de chegar lá, de envolver o usuário, né? Que seria o empoderamento do paciente, né? Porque em alguns países isso já é bastante evoluído, essa participação ativa do paciente dentro das decisões, dele entender a doença, entender o que está sendo feito, tomar decisão se vai ou não vai fazer determinado procedimento. Nós ainda não chegamos ainda, eu acho que ainda estamos engatinhando. Queria até ouvir sua opinião, se você tem experiências já assim interessantes nessa visão do empoderamento do paciente, tá? Mas na visão de acreditação, de ultrapassar a visão da instituição ou do serviço. O que nós temos de novidade hoje? Eu soube que você me trouxe aqui uma novidade assim para o nosso estado, não, para a saúde, eu diria, do Brasil, né? Do Ceará está sendo pioneiro, da Unimed trazer aí uma estratégia inovadora, né? O que a gente tem aí nessa visão de expandir esse processo de acreditação que traz tanto impacto positivo, né, para as pessoas, para os pacientes, para as instituições, para os governos, né? Enfim, o que você traz de novidade aí sobre isso?
Bom, então a gente agora nós somos a primeira rede, né, privada das Américas a passar por esse processo de certificação em rede, né? Então, o que é isso? A gente não olha, claro, a gente vai certificar cada um dos nossos recursos, e aí é interessante, né? Porque normalmente a gente fala de acreditação de hospital, aí até tem as metodologias de acreditação de laboratório, né? A gente tem o nosso home care, que eu acho que só tem o nosso e mais um ou dois no país acreditados. A gente tem o nosso serviço de ambulância, né? O pré-hospitalar acreditado também, mas a gente tem a telemedicina, que é inédita, né? Certificada, as nossas clínicas e mais do que cada um deles certificado individualmente, a gente tem o funcionamento deles, né, em rede, sendo acreditado também, né? Então é um processo diferente. Porque, claro, a gente não foge de tudo aquilo que a gente falou aqui, de governança, de gestão de pessoas, de gestão de riscos, né, dos padrões de qualidade e segurança de cada um dos nossos recursos. Então, vai ter lá higiene das mãos, prevenção de infecção, do mesmo jeitinho de todos. Mas tem um plus, né? Além disso, a gente está certificando a forma como esses recursos interagem entre si. Porque, como você falou, às vezes, quando você está pensando numa visão mais ampla de saúde, quando eu estou pensando o quanto que isso vai impactar para as famílias, para a sociedade, para as políticas públicas, o fato dele entrar no hospital e tá tudo sendo feito da melhor maneira possível com ele dentro do hospital não garante um desfecho adequado, porque eu tenho o antes de chegar no hospital e o depois que ele passa pelo hospital. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando em rede, a gente vai focar na jornada do paciente como um todo. Então, a gente está trabalhando algumas linhas de cuidado. E aí, por exemplo, a linha de cuidado do diabetes. Então, vai desde o paciente fez um exame no laboratório, o exame deu alterado, a gente detecta, a gente traz para a nossa atenção primária como, né, organizar aí desse cuidado, se ele precisa internar no hospital, se ele precisa do home care, se ele vai precisar fazer uma reabilitação. Então, a gente olha essa jornada como um todo. Né? E eu acho que isso é um grande ganho. Por quê? Porque a gente vai ultrapassar as barreiras, a gente vai ultrapassar os muros e a gente, inclusive, está certificando esses outros recursos também. Né? Então, a telemedicina, oncologia, pré-hospitalar, clínica, medicina preventiva. Né? Inclusive, a gente foi certificado como ouro, né? A nossa rede foi certificada como ouro e, individualmente, dentro da nossa rede, a gente já tem o nosso hospital da Unimed, que já era diamante, né? Mesmo antes desse processo todo. O nosso hospital Unimed Sul, ele foi certificado como platino, né, que é o segundo nível, e aí a gente está nessa jornada, porque, como eu disse, né, certificação, acreditação é uma jornada, não é uma vez uma avaliação, então são 2 anos aí de jornada, a gente está agora na metade do caminho com essa primeira etapa do ouro, e aí a ideia é que no ano que vem a gente realmente chegue aí no diamante para toda a nossa rede, para todos os nossos recursos. E aí, quando a gente vem, né, para esse processo de visita, eles perguntam muito para a gente isso, né, além de todas aquelas coisas que a gente já está acostumado, então a gente tem que ter uma comissão de óbito em rede. Né? Então, às vezes, eu no hospital, que é geralmente onde o paciente vem a óbito, eu consigo identificar uma oportunidade de melhoria lá da atenção primária, uma oportunidade de melhoria do serviço de pré-hospitalar, do laboratório, do home care, e aí a gente faz essa inter-relação. Eu tenho comissão de prontuário em rede. Então, o que você estava falando, né? O dado, a fonte de informação é o principal para a gente tomar a decisão. Então, uma das coisas que a gente notou que a gente tinha recursos em diferentes níveis de maturidade. É muito mais fácil algumas coisas no hospital, no home care, que são recursos onde o paciente está lá de maneira longitudinal. E aí a gente começou a ter que trabalhar toda essa questão do registro do prontuário eletrônico, da comunicação entre recursos na rede todinha, né? Então isso faz a rede crescer como um todo. Tá sendo assim uma experiência fantástica, né? Inovadora e fantástica, porque a gente está crescendo junto, um recurso apoiando o outro, porque normalmente a gente tende a fazer competição, né? Então assim, ó, esse aqui é o problema seu, esse aqui é o problema meu, e aí na verdade a gente está sendo forçada a dar a mão e a olhar o problema pela ótica do paciente, né? E aí você mais ainda bota o paciente no centro do cuidado. Então, assim, eu cresci muito como pessoa, como gestora, com esse processo de certificação em rede. Mas eu já achava que o grande responsável, né, por todo o meu crescimento como gestora era estar sempre trabalhando com acreditação, mas com essa acreditação em rede mais ainda, porque ele força você a enxergar, a ter uma visão maior. E o mais sensacional é que, para a gente, enquanto operadora de saúde, unir mais a operadora. Então,
o primeiro dia da visita de acreditação, ela senta com o Conselho de Administração da Unimed Fortaleza para entender como é que o planejamento estratégico da Unimed Fortaleza e as ações da Unimed Fortaleza estão influenciando todo o processo de qualidade e segurança nos recursos. Depois a gente senta com as outras diretorias para entender o acesso, né, a relação dos recursos próprios, que é o que a gente está acreditando, com a rede credenciada. Então, a diretoria de provimentos em saúde está lá junto com a gente. Então, isso fez a gente se fortalecer enquanto recursos próprios, se fortalecer enquanto Unimed Fortaleza e oferecer muito mais valor para o nosso cliente. E aí, até pegando o gancho que você falou do cliente participando disso, né? A gente tem conselho consultivo de pacientes, por enquanto hoje ainda nos hospitais, mas a gente tem um conselho consultivo de pacientes, que são os pacientes estando lá ajudando a gente a tomar as melhores decisões. Eu sei que tem lugares, tem instituições onde o paciente ele participa da visita de acreditação. A gente ainda não chegou lá. Ele participa do processo seletivo de colaborador. Então, o RH usa também o cliente como um dos avaliadores quando vai fazer a seleção de novos colaboradores, né? Para poder pegar essa perspectiva do paciente. Então, acho que a gente chega lá, a gente tá aí no caminho, mas, assim, esse processo de qualidade... Eu sou apaixonada porque é isso. Eu acho que você amplia muito a sua visão. Né? E aí a nossa novidade, além da certificação em rede, a gente vai passar por visita agora, no início de dezembro, a gente vai fazer a visita à noite no hospital. Porque a gente sabe que à noite tudo é diferente. Então, a nossa visita vai ser dizer que o hospital à noite é outro hospital, né? Então, a gente vai visitar à noite. Você vai diminuindo essas variabilidades, né? Que tira a qualidade do serviço, né? Quanto mais, digamos assim, uniforme, mais simples o processo, né? Mais integrado, né? E aí, nessa visão que você colocou, eu vi o seu olho brilhar, né? Porque você vai finalmente ver aí essa integração total da atenção básica, né, secundária, terciária, né, que vai aumentar o acesso com qualidade, com um acesso qualificado, né, e vai, com certeza, fazer uma disrupção no sistema. Mas não é uma disrupção irresponsável, porque esse é um processo de melhoria contínua, né? Vocês já vinham implantando essa base para isso acontecer. Então, chegou o momento, não é isso? Exatamente. Numa proporção menor do que essa visão que você está trazendo aqui, que eu acho que é revolucionária, tá? Eu tive duas experiências que eu gosto de compartilhar. Uma como paciente, certo? Eu estive em Portugal fazendo um curso e, de repente, tive necessidade de fazer um atendimento de urgência. E, de repente, precisei fazer um procedimento. Era um procedimento delicado, né? Colocava em risco até a minha segurança pessoal, minha vida, mas o hospital que eu estava não tinha esse procedimento. O hospital que fazia o procedimento, lá na cidade do Porto, ele tinha condição de fazer, mas ele não tinha leito. O que eles fizeram lá? Eles trabalham em rede. Então, eles programaram o tratamento, eu saí de ambulância já quase anestesiado, fiz o procedimento e voltei para o meu leito. E a equipe do outro hospital ficou dando suporte à equipe do hospital de origem para que eu pudesse ter a mesma assistência que eu teria se eu estivesse no hospital destino, né? Eu achei fantástico aquilo, né? Resolveu o meu problema e, inclusive, eu tive a opção, tinha dois hospitais que faziam o mesmo procedimento, só com técnicas diferentes. Eu tive a oportunidade de conhecer as técnicas, ver a vantagem e desvantagem e optar de fazer essa técnica nesse hospital, porque esse hospital só fazia com essa técnica. Porque eles se desenvolveram uma expertise naquela técnica, né? Porque quando você quer fazer tudo, todas as técnicas, você não tem qualidade, porque você tem variabilidade, né? A outra experiência assim, que me chamou muita atenção foi numa cidadezinha pequena, perto de Fátima, chamada Terras de Santa Maria. Quem tiver interesse em conhecer, só tem de interessante lá um castelo velho. Mas tem um posto de saúde que tinha uma diretora especialista em Lean Healthcare, o Lean, que é o sistema da Toyota, né, que está sendo utilizado para enxugar os processos. E eles o posto via parando o atendimento por falta de insumos básicos. E eles, não, isso não precisa faltar, né? E começaram a fazer mapeamento de processo, melhoria de processo, né? Analisando os resultados, priorizando os recursos, e diminuiu a necessidade de itens em falta, já deixou de acontecer. E eles viram que alguma coisa não melhorava mais porque precisava da secretaria também, que estava interligada.
todo o recurso vinha de lá. Então, eles começaram a desenvolver os projetos integrados com a Secretaria de Saúde. E aí a Secretaria de Saúde se tornou uma Secretaria de Saúde Lean, né? Toda com seus processos mapeados, integrados, monitorados, né? E depois disso aí eles começaram a trabalhar os hospitais de referência. Eu vou terminar a história, porque seria enfadonho a gente ficar contando os detalhes, mas eles conseguiram, esse centro de saúde, diminuir a internação e a reinternação de pacientes com doenças pulmonares crônicas, que é uma das principais causas de internação de pacientes idosos lá. São doenças infecciosas pulmonares crônicas, né? Então, eles criaram um sistema de deshospitalização e, na verdade, de evitar a hospitalização, né? Que impactou na região. Um centro de saúde trabalhando qualidade, metodologia científica, né? Sem recursos extras, com o mesmo recurso, eles conseguiram impactar no perfil epidemiológico da região inteira, né? Envolvendo todos os hospitais. Então, isso é um sonho que eu estou vendo aqui muito próximo de acontecer aqui da nossa rede Unimed, né? Então, e uma coisa interessante, eu acho, que da beleza também, né, da acreditação, é que quando você melhora uma estrutura, você vai fazendo uma onda que você vai melhorando a saúde. Criando uma sinergia, né? Vai capilarizando isso, né? Os nossos profissionais, eles acabam circulando. Então, quando você trabalha num local que tem processos bem organizados, protocolos de prevenção, que você consegue enxergar o resultado, quando ele chega no outro, ele pergunta, mas por que é que não tem? Aqui, né? Eu lembro, há alguns anos atrás, quando eu era coordenadora do internato de pediatria lá da Unifor. E aí os alunos rodavam no Valdemar, e aí lá é uma coisa muito lógica, protocolo sepse. Então, o paciente abria um quadro de sepse, abria protocolo e tudo funcionava. Uhum. E aí eles escreviam, né, eles faziam um ensaio reflexivo no final do semestre e eles diziam assim, eu não entendo por que o hospital XYZ não tem protocolo sepse, porque aqui eu vejo como é difícil conseguir fazer as coisas para o paciente quando ele tem um quadro que é tempo dependente, como a sepse. E aí começa a questionar. Daqui a pouco, eu acho que hoje na cidade, a grande maioria dos nossos hospitais trabalha com time de resposta rápida, trabalha com protocolo sepse, trabalha com protocolo de prevenção, porque a gente vai realmente fazendo essa onda, né? Quando você tem evidência, não tem discussão. Por que eu não vou fazer uma coisa que nitidamente não me custa dinheiro e agrega valor à saúde do meu paciente, né? A gente é profissional de saúde porque a gente quer ver o nosso paciente bem. Sim, esse é o nossa missão. Exatamente. Né? E aí, por que não utilizar, né, o que funciona, né? As melhores práticas. É igual a história, algumas pessoas ainda têm, está cada dia mais raro, né? Um certo preconceito com protocolo. Né? Porque, não, o protocolo vai engessar, eu é que defino, né? Mas se o protocolo é com base científica, ele quer dizer que ele foi testado e numa população ele deu o melhor resultado. Então, se você fizer qualquer coisa diferente, você não vai conseguir um resultado igual, vai ser inferior. E outra coisa, para defesa, né? Para continuidade, para pesquisa, você ter parâmetros para poder analisar se você tomou as melhores medidas e aperfeiçoar esse resultado, né? Esse processo de atendimento. É fantástico, realmente a acreditação é um caminho sem volta, né, Fernanda? Quem entra nesse processo, né? Por isso a gente recomenda, faça o curso, para você entender essa dinâmica maravilhosa, fantástica, né? Eu diria mágica, que é o processo de qualidade na saúde, porque vai impactar na sua vida. A gente leva esses conceitos para a nossa vida pessoal também, né? A gente não sei se acontece com você, mas, por exemplo, eu não tenho mais paz, né? Eu chego num restaurante, aí começo a ver o povo indo e voltando. Meu Deus, quanto desperdício. Olha, esse processo, se fizesse assim, assado, você começa a enxergar em todo canto em todo lugar que você vai, você não suporta mais. E a desperdício de tempo, de recurso, né? O retrabalho, né? Tudo que a falta de uma visão, né? Da qualidade pode trazer, né? E aí, aproveitando, já que você trouxe tantos estímulos aí para quem quer trabalhar a qualidade, a acreditação, o que você recomenda para uma instituição que está começando, que ainda não tem experiência, assim? Qual seria um passo a passo, assim, para a gente colaborar aqui com os nossos ouvintes, assistentes que estão nos assistindo aqui, assistentes não, que estão aqui nos prestigiando e ouvindo a nossa conversa? Bom, eu acho que a gente não consegue fazer essa acreditação se a alta liderança não tiver sensibilizada a Ponto isso. de partida. Ponto de partida, né? Então, porque
a gente vai ter que modificar algumas coisas, vai dar um certo trabalho, a gente vai ter que fazer algum investimento financeiro. Embora uma vez eu recebi essa pergunta, né? Por que você se a saúde e o dinheiro é tão curto, né? As verbas são tão escassas, como é que você gasta o dinheiro com acreditação? Porque eu não gasto, eu invisto e eu tenho um retorno muito fácil desse dinheiro, né? Porque quando você começa a melhorar processo, reduzir evento, reduzir infecção, reduzir óbito, você enxerga rapidamente, né, para onde esse dinheiro está indo, que ele está sendo investido e não gasto. Mas, se a alta liderança não tiver sensibilizada, vai ser mais difícil. Então, a gente tem que começar sensibilizando a alta liderança. Né? 2, às vezes você não está no timing ou eu preciso começar, eu também tenho que envolver a ponta. Então, eu tanto tenho que ter a alta liderança envolvida, quanto eu tenho que ter a ponta envolvida. Então, as pessoas têm que entender o que é. Não pode ser algo assim, olha, agora a gente vai passar pela acreditação e tem que fazer protocolo, e tem que fazer preencher, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque senão as pessoas vão estar sendo impostas. E aí o ser humano não funciona. Você impõe e a pessoa vai... tem que vai se convencer pelo... Tem que se convencer. Então, uma forma da gente começar a trabalhar, de repente, sei lá, pelas metas internacionais de segurança, vamos olhar por ali. Mas eu realmente recomendo a acreditação porque a gente também, como ser humano, a gente tende à acomodação. E o fato de eu ter uma equipe externa vindo periodicamente me avaliar e me cobrar, ele ajuda a manter o tônus. Eu acho que a questão da periodicidade das visitas da certificação, ela mantém o tônus, porque senão a gente acomoda. E aí a gente esquece. Mas eu acho que é isso. Pessoas. Então, a gente tem que convencer e tem que estar com a alta liderança e com a ponta engajados. A gente pode começar pelas metas, mas eu sugiro realmente... Tem N modelos de certificação, tem N coisas, né, N formas de você fazer que ajudam, né, e que podem caber aí no seu orçamento. Mas, se não conseguir de jeito nenhum, então, pelo menos, invista nas metas internacionais de segurança. Forme um grupo, porque aí tem que ter CPF. Então, tem que formar um grupo de pessoas que estão imbuídas disso, que vão liderar esse processo. Porque, no fim das contas, tudo se resume a pessoas. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que comprar coisa, investir em tecnologia, isso tudo ajuda. Mas, se as pessoas não estiverem dentro, você não consegue fazer nada. Então, o número 1 são as pessoas. E para as pessoas aderirem a esse projeto? Assim. Gente, como eu disse, e não canso de repetir, não tem um profissional de saúde que resolveu ser profissional de saúde e não tenha dentro de si o cuidar como força motriz. Então, quando a gente mostra para as pessoas o impacto que isso vai ter na vida das outras pessoas, a diferença que isso vai fazer no cuidado, não tem como a pessoa não se convencer. Ah, dá trabalho, mas olha isso aqui. Né? Então, eu lembro quando a gente começou esse projeto lá do Valdemar, da prevenção de infecção, né, associada aos dispositivos na UTI, a primeira coisa que eu fiz foi reunir a equipe toda, e aí a gente começou a conversar sobre infecção. Ah, o que você acha que é aceitável de infecção na UTI? Aí um falou, 2%, 5%, 10%, 0,5%. Eu falei, certo. E se fosse você, ou mais ainda, seu filho que tivesse internado na UTI, quantas infecções ele poderia ter na internação? Não, nenhuma. Então, por que a gente tolera que o nosso paciente tenha infecção? Né? O que vocês acham que a gente poderia fazer para a gente prevenir as infecções nos nossos pacientes? E aí, daí, né, quando você toca ali naquela cordinha do coração que todo profissional de saúde tem, e você ajuda ele a botar isso para fora, os caminhos vão se abrindo, né? Então, a gente tem sempre que relembrar as pessoas do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Porque isso é que vai ser esse combustível, porque não é fácil, dá trabalho, né? É muito mais fácil quando eu não controlo nada, quando eu não sei o que está acontecendo, porque a partir do momento que eu sei, eu tenho que trabalhar para evitar que aconteça, né? Então, dá muito trabalho. Mas quando você relembra o propósito, a maioria dos profissionais de saúde adere. Vai ter sempre o grupo de pessoas que é resistente, mas a gente tem que se juntar com os fofos, né? Tinha o Paulo Borém, né, que era um instrutor lá do IHI, ele falava, procure sempre os fofos, porque os fofos vão te ajudar a convencer os outros, e aí por aí que você vai, pedrinha a pedrinha, construindo o seu caminho, né? Alguns entram logo, né, aderem logo, outros um pouquinho mais difícil. Mas com o tempo você vai criando essa sinergia, essa contaminação positiva, né? Que as pessoas vão querer participar, né? E a gente vê cada virada de jogo assim que emociona, né? Um dia de acreditação é um dia muito especial, né, Fernanda? Assim, é uma energia que não tem como a gente descrever, né? É uma realização
coletiva, é muito mais do que pessoal, né? É de você ter superado as suas limitações, né? De ter acreditado que você era capaz, né? É um momento muito especial. Não, né? não tem preço. No dia da devolutiva da nossa acreditação da rede, né? O auditório da Unimed estava assim apinhado de gente, não tinha um espaço em branco, porque aonde tinha espaço tinha gente em pé, porque não tinha mais cadeira, né? Então você olhava assim, era aquele mar de gente, todo mundo ali ansioso, e quando ela anunciou, né, que a gente tinha conseguido, que a gente tinha sido acreditado, aquele auditório veio abaixo. E é essa emoção muito grande, porque você está fazendo algo que é muito maior do que você. Não é sobre a gente, é sobre a saúde da população. Então, isso não tem preço, não. Então, quem não teve essa experiência, né, se qualifique, participe do processo de acreditação e tenho certeza que você não se arrependerá. Tá? De jeito nenhum. Fernanda, a gente conversaria aqui mais algumas horas, porque somos apaixonados pela saúde, pela gestão, pela qualidade, né? E tenho certeza que quem está nos assistindo também está aqui presente até o final é porque tem uma afinidade também e com certeza gosta de provocações, desafios, né? Queria imensamente agradecer a você, a Unimed que lhe autorizou, lhe permitiu estar aqui com a gente hoje para trazer essa riqueza de conhecimento, de experiência que você trouxe e dizer que tudo isso aqui são pontos que a gente está levantando a bola, né? Mas a gente pode avançar muito mais, né? Então, temos mais podcasts pela frente. Quero aproveitar e já convidar você para continuar participando, assistindo, interagindo com as nossas redes sociais, né, do Sequali e assistindo nosso podcast. E venha, quem sabe, ter o privilégio de tê-los ou tê-las aqui nos nossos cursos para que a gente esteja presencialmente, eu, Fernanda, a gente conversando com vocês, trocando experiências, tirando dúvidas e aprendendo juntos. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado à nossa audiência. Muito obrigado à equipe que organizou aqui o nosso podcast. Nós temos isso que é um passo para muitas discussões de alto nível como essa agora. Muito obrigado. Obrigada, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer e incentivar as pessoas a aderirem aí a essa onda, né, de melhoria na qualidade, melhoria na saúde, de acreditação, que eu tenho certeza que quem começar, primeiro, não vai conseguir parar e, segundo, não vai se arrepender. Isso. Então, nós temos um curso, obrigado, de acreditação, gestão da qualidade e acreditação. Temos um curso de gestão executiva, um curso de auditoria, que a auditoria é um carro-chefe do processo de acreditação, né? É quem faz o cheque do PDCA, né? E temos também um curso de gestão de enfermagem. Tem vários cursos aí para você que quer aprofundar conhecimento, ampliar. E não só o conhecimento, né? A interação, o network que você faz dentro de um curso desse, que você vai estar com gestores, vai estar com autoridades, né, que participam do curso. É uma riqueza que não tem como a gente medir. Então, sejam bem-vindos.